Bom dia a todos aqui presentes. Todos vocês são amados por Deus. Nessa manhã nós vamos compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus. Mas é muito importante que nós saibamos em que mundo estamos vivendo e quais as forças que hoje estão operando nesse mundo. Há uma grande pergunta que é: para onde estamos indo? Para onde a humanidade vai caminhando? Mas nós temos também que perguntar para nós mesmos: para onde eu estou indo? Para onde minha família está indo? Se eu continuar a viver dessa maneira que eu vivo, qual será o meu destino? Nós vemos coisas que estão acontecendo que nos deixam extremamente tristes. Por exemplo, alguns dias atrás, durante o carnaval, manifestações onde zombaram de Jesus, zombaram dos valores familiares, dos valores humanos, e o povo estava aplaudindo. Por que isso acontece? A palavra de Deus mostra para nós por quê. Olha só. Em Mateus 24, 12 até 14, diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A Bíblia nos mostra de uma maneira muito clara que nós estamos vivendo os tempos do fim. As pessoas podem não perceber, mas essa é a realidade. E a iniquidade está se multiplicando. O que é a iniquidade? É a falta de referência, é a falta da lei, é a falta da restrição, é a falta dos limites. Então hoje o homem faz o que quer e não sente mais nada. Nós precisamos também saber que nesse mundo que estamos vivendo, está acontecendo coisas, por exemplo, a guerra. Agora temos a guerra, Estados Unidos, Israel contra o Irã. Isso está trazendo incerteza para o mundo inteiro. Como isso vai influenciar nossas vidas? Como isso vai influenciar as economias mundiais dos países? E surge então o medo, porque o homem não sabe o seu destino. Mas graças a Deus nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra o que vai acontecer. Ontem nós estávamos compartilhando sobre uma porção de Apocalipse, capítulo 6. Eu creio que todos vocês ouviram, de uma maneira ou de outra, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, Tá certo? Porque isso existe no falar, aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas você sabe o que são esses 4 cavaleiros do Apocalipse? O que isso significa? Como isso influencia as nossas vidas? Então eu vou ler essa porção que mostra esses 4 cavaleiros do Apocalipse,
Apocalipse é um livro que muitos têm medo de ler, porque mostra calamidades, catástrofes e tantas coisas. Mas o que é mais importante é que o livro de Apocalipse nos mostra a revelação de Jesus Cristo. Quem conhece Apocalipse compreende o que está passando nesse mundo de hoje. Não tem nada que está acontecendo que não esteja registrado na palavra de Deus. Então vamos ver. Para que todos saibam esse contexto de Apocalipse capítulo 6, eu vou só falar de uma maneira muito rápida Apocalipse 4 e Apocalipse 5. Em Apocalipse 4, o apóstolo João é levado aos céus. E lhe é revelado algo nos céus. Então, em Apocalipse capítulo 4, quando ele foi levado aos céus, a primeira coisa que ele viu foi um trono e alguém sentado no trono. Isso mostra o quê? Que existe um trono nesse universo, que é o trono de Deus. E alguém sentado nesse trono, que é Deus, Ele está administrando todas as coisas. Na verdade, não há nada fora do controle, porque tem alguém sentado no trono. E o que é importante é, se esse alguém sentado no trono governa ou não a minha vida e a sua vida. Isso é que faz a diferença. Em Apocalipse capítulo 5, nós vemos que nas mãos desse que está sentado no trono tem um livro, escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Esse livro é a escritura do universo. Porque o inimigo de Deus tem feito tantas coisas, tem destruído tantas coisas, tem tomado para si tantas coisas, tantos homens, tantas pessoas. Hoje vemos grande parte da humanidade debaixo do controle do inimigo de Deus, do poder das trevas. Você sabe, quando alguém toma o que é seu, você tem que levar o documento para pegar de volta, correto? Se alguém levou seu carro, você leva o seu documento e consegue trazer de volta o seu carro. Se alguém ocupa o seu terreno, você vai com a escritura e toma de volta o terreno. Então, em Apocalipse capítulo 5, mostra que essa escritura do universo está na mão de Deus e que agora é necessário que se abra esse livro para que Deus possa tomar de volta o que o inimigo dele tomou. E aí, o Apocalipse capítulo 6 começa a mostrar, quando o livro começa a abrir, as coisas que começam a acontecer. Então, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então nós temos aqui o primeiro cavalo e o primeiro cavaleiro, que é esse cavalo branco e seu cavaleiro. O que significa, o que tipifica esse cavalo branco e seu cavaleiro? Tipifica o Evangelho de Deus. Como Deus vai tomar de volta esse universo? É por meio do seu Evangelho e é por meio da sua palavra.
E o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui diz que esse cavalo branco e seu cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Nós podemos ver que depois da morte e ressurreição do Senhor, o Evangelho começou a ser pregado. Tantos poderes, tantos impérios tentaram barrar o Evangelho e nunca conseguiram. Por quê? Porque o Evangelho saiu vencendo e para vencer. E outra coisa que nos deixa maravilhados é que esse cavaleiro estava com um arco. Mas aqui não menciona a flecha. Por quê? Porque a flecha já foi disparada. E foi-lhe dada uma coroa, que significa glória. O Evangelho é o Evangelho da glória de Deus. É o Evangelho que leva Deus a ser expressado. Esse é o primeiro cavaleiro. Primeiro cavalo e seu cavaleiro. Daí, vamos aos versículos 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então esse segundo cavalo, que é vermelho, e seu cavaleiro, tipifica a guerra, a violência. Mas graças a Deus que o primeiro cavaleiro é o Evangelho. É o que salva as pessoas e leva as pessoas para Deus. Isso quer dizer que a questão da guerra não terá fim até que o Senhor volte. Esta é a razão de tantas guerras, porque esse cavalo e seu cavaleiro está correndo. Terceiro, está os versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de fome por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro cavalo e seu cavaleiro, que é o cavalo preto, tipifica a fome. Então você vê guerra, fome. Nós falamos ontem, Brasil é um país abençoado. Nós não passamos pelas crises de falta de alimento, onde populações inteiras morrem de fome. Mas muitos países passam e passaram por guerras e a população morreu de fome. Daí nós temos o quarto cavalo e seu cavaleiro, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra.
Então, esse quarto cavalo e o seu cavaleiro, que é esse cavalo amarelo, tipifica a morte, as doenças. Agora você sabe o que são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Primeiro o Evangelho. Depois nós temos a guerra, nós temos a fome e nós temos a morte, a mortandade. Ao todo, aquele livro tem 7 selos. E nós sabemos, porque a Bíblia nos mostra, que esses 4 primeiros selos já foram abertos. Depois será aberta o 5º, 6º e o 7º. Então chegará ao fim. Então você sabe o que vai acontecer nessa terra. É claro que a Bíblia contém muitas outras profecias que falam dos tempos finais. Mas o que eu quero falar é que nós louvamos a Deus porque o primeiro cavalo e seu cavaleiro é o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus. É o que nos dá salvação, é o que nos dá futuro, é o que nos dá esperança. Você quer ter esperança? Então olhe para o cavalo branco e seu cavaleiro. Que aquela flecha que foi disparada alcance a sua pessoa. Eu quero mostrar a importância da palavra de Deus. A palavra dessa manhã é para todos nós. Não importa se você está perto de Deus ou longe de Deus. Se você crê em Deus ou não crê em Deus, essa palavra é a palavra que nós precisamos. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, eu vou ler pela versão King James atualizada. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É muito interessante que a Bíblia mostra o Senhor Jesus como a própria palavra de Deus. A Bíblia dá muita ênfase à palavra de Deus. Por quê? Isso mostra que Deus quer falar conosco. Deus tem uma mensagem para cada um de nós. E nós precisamos ouvir a mensagem que Deus deseja transmitir a nós. Não devemos? Não é qualquer pessoa que está falando, é Deus que está falando. Imagina, você está ali no seu viver diário, de repente uma pessoa chega assim: Deus tem um recado para você. E o que você vai dizer? Deixa para lá. Porque, digamos, se falasse assim: o presidente tem uma palavra para você, você não teria o desejo de saber? O que é que o presidente deseja falar comigo? Por quê? O que ele deseja falar? Qual é a mensagem que ele quer transmitir? Deus não é muito superior ao presidente? Mas quantas pessoas hoje dão valor à palavra de Deus? A Bíblia foi escrita para quem? Foi escrita para mim e para você. Você conhece a mensagem que a Bíblia traz? A palavra é a expressão, é a manifestação de alguém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus,
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. É o Senhor Jesus, que a palavra de Deus é que revela quem Deus é e como Deus é. Quer conhecer a Deus? Conheça a palavra de Deus. Colossenses 1,15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é invisível, mas Jesus não é invisível. A palavra não é invisível. No versículo 2 do Evangelho de João, capítulo 1, diz: Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. E o versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Isso mostra o poder criador da palavra de Deus. O poder que a palavra de Deus tem. Romanos 4,17 nos mostra algo maravilhoso e é importante que a gente saiba. Romanos 4,17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações de constituir, se referia a Abraão, né? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha o poder desse Deus, o poder dessa palavra de Deus. É o que? Vivifica os mortos. Morreu, não tem mais jeito, mas a palavra de Deus dá um jeito. Uma vez eu estava dando uma palestra para casais, e daí abrimos um momento de perguntas e respostas. Claro, as pessoas não gostam de se expor, então nós pedimos para que escrevesse tudo num papelzinho, e aí um dos papeizinhos estava escrito o seguinte: que fazer se o amor morreu? Claro, isso é muito importante para um casal, né? Que fazer se o amor morreu? Daí eu respondi: se tem Deus, Deus faz ressuscitar esse amor. Correto? E aí daí chegou um segundo papelzinho. E se o amor nunca existiu? Daí, aqui a palavra de Deus já nos responde: se nunca existiu, Deus faz existir. Então, tem ou não tem solução? Tem. Se você conhece Deus e a palavra de Deus, tem solução. É que as pessoas não conhecem o poder de Deus, o poder da palavra de Deus. Eu vi casais que estavam prontos para assinar o divórcio, restaurarem suas vidas e hoje vivem felizes diante de Deus, porque Deus restaurou. Voltando para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Na palavra de Deus está a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida é luz. Quando você tem vida, você vê as coisas de maneira diferente. Quando você tem vida, você tem esperança. Quando você tem vida, você tem força.
Quando você tem vida, você tem luz. Agora, se você lida com a morte espiritual, você não tem esperança, não tem força e vive nas trevas. Não consegue ver as coisas. Mas louvado seja Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, o que é muito interessante que a Bíblia nos mostra que Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pessoa, não é uma doutrina. Doutrina não dá vida para ninguém. Jesus dá vida. E aí no versículo 5 do Evangelho de João diz: a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Aleluia! Estamos num período de trevas, o mundo vive um período de trevas, as pessoas estão perdidas. Mas, aleluia, nós temos a luz. A luz resplandece nas trevas. Quando estamos no escuro, não sabemos onde está o caminho, mas nós temos luz. Nós temos o caminho porque nós temos a palavra de Deus. Versículo 6 de João 1 diz: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Versículo 7, ele veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João foi uma testemunha, ele estava testificando a respeito da luz, para que as pessoas, para que todos viessem a crer. Hoje também nós somos testemunhas de que Jesus Cristo é a luz, para que todos creiam nele. E no versículo 8 de João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Versículo 9, a palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E agora o que é triste é o que está nos versículos 10 e 11. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que coisa triste. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós todos somos criados por Deus. Nós somos, na verdade, dele. O fato é que naquela época, quando Jesus veio, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas sabe qual é o nosso desejo hoje? É que ele venha novamente e os seus o recebam. Mas por que muitos não recebem? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos diz o porquê. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo de Deus vem nos cegar. Ele cria todas as situações para nos impedir de ver.
a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz que vem da palavra de Deus. E para que a gente conheça mais que poderes hoje operam nesse mundo, vamos dar uma olhada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Naquela época as pessoas estavam falando sobre a volta do Senhor Jesus, e Paulo então começa a esclarecer aos Tessalonicenses para que eles pudessem compreender que antes do Senhor voltar algumas coisas teriam que acontecer. E aqui diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é o desvio. Hoje nós não vemos a humanidade toda se desviando dos valores de Deus, dos valores familiares, dos valores humanos. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Qual é a característica? Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso quer dizer o quê? Que a iniquidade opera e se levanta tudo que se chama Deus ou objeto de culto. O que nós vimos ocorrer nessas últimas décadas? As constituições dos principais países da civilização cristã ocidental fazia menção de Deus e fazia menção da Bíblia. Todas essas constituições sofreram mudanças e foram retirados o nome de Deus, a Bíblia e os valores cristãos. Você vê as profecias se cumprindo. E nós vamos permitir que o inimigo de Deus tire isso de nós? E olha só, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 até 10. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O que significa o mistério da iniquidade? Significa que a iniquidade está operando de uma maneira oculta. O que é mistério? É algo que está oculto. É algo que não está revelado. Então, todos esses poderes iníquos estão hoje operando ocultamente. Mas um dia vai se manifestar. Hoje não se manifesta porque tem algo que impede que se manifeste. E os estudiosos da Bíblia falam sobre vários fatores. O Espírito Santo, a própria palavra de Deus, os verdadeiros cristãos que se opõem ao trabalho da iniquidade. Daí versículos 8 até 10 diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, quando esse iníquo, que é o filho da perdição,
que é o chamado anticristo, aparecer, ele terá poder e fará todo tipo de sinais e prodígios, mas tudo é sendo mentira e engano, porque são coisas que afastam de Deus. Mateus 24, versículo 11, o Senhor Jesus falou: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora, olha o que diz Isaías capítulo 5, versículos 20 a 21. Eu estou fazendo aqui, pintando o quadro que a Bíblia mostra sobre os tempos finais. Para que a gente, ao perceber, eu estou me situando agora. A Bíblia falou disso. Então eu sei em que tempo eu estou vivendo. Olha só o que Isaías 5, 20 e 21 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Não é isso que está acontecendo hoje? Não é? E olha só o 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Por quê? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Porque a sabedoria desse mundo, ou a sabedoria do homem é incapaz de discernir. Nós precisamos é da luz de Deus, da palavra de Deus que é luz. Aí nós vamos conseguir discernir. E olha só, nós não sofremos pressão por parte de muitas vezes colegas de trabalho ou de escola para nós fazermos coisas que não aprovamos, coisas inadequadas. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 2 a 5. Para que no tempo que vos resta da carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Não é mais tempo de viver segundo as paixões dos homens, é tempo de viver segundo a vontade de Deus. Olha só o versículo 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. Olha o versículo 4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, olha só, os colegas, as pessoas nos pressionam para fazer coisas inadequadas. E quando nós falamos não, eles se estranham. Ué, por que você não quer fazer isso? Não é verdade? Isso é para que a gente saiba que poderes que estão agindo hoje. E a importância de conhecermos o Evangelho de Deus e a Palavra de Deus para a nossa salvação. E é isso que desejamos a todos os que estão aqui presentes. Olha só o que Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5 nos mostra. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, levados por esse mundo, nas trevas. Mas Ele nos deu vida.
E aí ele diz, como era o nosso passado, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Aqui nos mostra que existe um curso desse mundo, é uma correnteza que leva as pessoas, que leva tudo que está à frente. Eu me lembro que quando estudamos essa porção da palavra, nos foi mostrado uma coisa: existe uma correnteza. Se você olha um rio, né, passando com uma correnteza forte, tudo que é morto, o rio leva, não é? Mas os peixes conseguem ir contra a correnteza. Está vendo? Quem está vivo não é levado pelo curso desse mundo. Aqui diz, nós andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Isso é Satanás e os seus anjos. E do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não pensemos que as pessoas estão vivendo assim. Por que fazem tanto mal? Porque são governados por esses poderes. Versículo 3. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós simplesmente fazíamos a nossa própria vontade sem nenhuma preocupação em conhecer a vontade de Deus. O que Deus sentia a respeito daquilo que nós fizemos. Louvado seja Deus pelos versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Está vendo? Louvado seja Deus, por quê? Porque naqueles 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro cavalo e seu cavaleiro é o Evangelho de Deus. Ele é aquele que quer nos alcançar. Se ele nos alcança, nós não somos mais vítimas dos demais. Olha só, voltando para o Evangelho de João capítulo 1, nós vimos que ele havia vindo para o que os seus e os seus não receberam. Mas graças a Deus, pelo versículo 12 do Evangelho de João capítulo 1, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Teve aqueles que não receberam, mas teve aqueles que receberam. E nós queremos ser parte desses que receberam. Quem são esses que receberam? Versículo 12 diz de uma maneira muito clara, ou seja, aos que creem no seu nome, aos que creram. Receberam e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você sabe, esse crer e receber é algo que está junto. Você pode somente crer que ele existe, mas você não recebe para si. A Bíblia mostra, se você verdadeiramente crê, você recebe, você toma para si. Não é crer somente que Deus existe, não é somente crer que Jesus existe, é crer que Jesus existe e Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Eu sou dele.
É isso que faz a nossa vida mudar. É ter essa atitude. Eu gosto muito de dar o seguinte exemplo, daquele malabarista que atravessou um cabo de aço sobre cataratas, né? Ele se equilibrou, ele atravessou o cabo de aço, cruzou as cataratas, chegou do outro lado. Chegou do outro lado e as pessoas do outro lado aplaudiram. Muito bem, muito bem. Daí esse malabarista perguntou para uma das pessoas presentes: você crê ou não crê que agora eu sou capaz de voltar sobre esse mesmo cabo de aço levando um carrinho de mão? Daí a pessoa diz: eu creio sim. Daí ele diz para essa pessoa: se você crê, entra no carrinho. Daí ele não quis entrar. Isso não é crer. Crer é receber, crer é entrar. Entendeu? Daí, aquele que crê recebe o direito de se tornar filho de Deus. E o versículo 13 explica, Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem crê, nasce de Deus, recebe a vida de Deus e se torna filho de Deus. Porque crer significa que ele recebeu essa palavra que é luz, que é vida. Se eu recebo vida de Deus, eu me torno filho de Deus. Então, o que nós precisamos agora saber? Aí a nossa vida muda. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8 até o 14, diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então a Bíblia mostra a grande transformação que houve, e diz: vocês antigamente eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Por quê? Porque receberam a palavra que é vida e luz. Daí continua: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Significa, quando as pessoas vivem nas trevas, fazem coisas ocultas. Porque ninguém consegue ver. É algo vergonhoso. Ó, versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Agora vamos ver o João 8,12, que o irmão Nélio já havia lido. Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então você quer andar nas trevas ou quer andar na luz? Se você responder: eu quero andar na luz, então você deve seguir Jesus. Porque aqui diz claramente nesse versículo: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Agora, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 9 e 10. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Eu não quero tropeçar.
Eu quero andar na luz. Por isso a palavra de Deus é tão importante para as nossas vidas. Agora, antes de concluir, eu quero ler para vocês uma história da Bíblia, que está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala de Naamã, que é um comandante do exército do rei da Síria. Eu gostaria de usar o exemplo da experiência de Naamã para ajudar a cada um de nós. Versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Nós temos aqui um homem famoso, capaz, poderoso, mas ele era leproso. Leproso é alguém condenado a perder os seus membros, correto? Cai nariz, cai dedo, não é isso? Se enche de feridas. É alguém que perdeu a sensibilidade, significa que havia a morte operando nele. Exteriormente ele tinha tudo, mas interiormente ele era leproso. Qual o sentimento dele? Que adianta eu ter tudo, se eu sou leproso? Qual é a nossa condição interior? Também é de leproso. Deus conhece a nossa verdadeira história. Versículo 2. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então tinha havido antes uma guerra, e aí trouxeram de Israel uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. Vivia então na casa de Naamã. E olha o que essa menina disse no versículo 3. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina conhecia Deus. Conhecia o poder de Deus. Daí ela falou: se meu senhor estivesse diante daquele profeta, ele seria curado. Daí, Naamã viu isso, versículo 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Versículo 5, respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Versículo 6, levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então olha só, então esse general falou com o seu rei, e o rei pensou: bom, se tem isso lá em Israel, vou mandar uma carta aí, você vai lá, encontra o rei de Israel, que ele vai te providenciar essa cura, não é verdade? É isso aí. E olha, o problema é que naquela época o rei de Israel não era um rei que temia a Deus. Não é um rei que era próximo de Deus. Olha o versículo 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Então o rei interpretou tudo de maneira diferente. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Por quê? Porque esse rei não conhecia Deus de verdade. Ele, na verdade, quer romper comigo. Olha o versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus,
que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Por que você faz isso aqui? Manda vir a mim. Em outras palavras, a profeta de Israel significa que há Deus em Israel. Daí versículo 9, veio pois Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. É muito interessante que Naamã chegou, com seus cavalos, seus carros, chegou com toda aquela pompa, tudo. Eliseu nem saiu. Ele ficou, mandou um mensageiro dizer assim: vai, lava 7 vezes no Jordão, sua carne será restaurada e ficará limpo. Aí o versículo 11, Naamã ficou muito bravo, Olha, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Então ele tinha um conceito de como é que ele tinha que ser purificado. Nós também, olha, o que Eliseu recomendou para ele foi algo muito simples. Mas nós temos nossos próprios conceitos. Não, para eu ser salvo, tem que ter todo um negócio. Então o que Naamã pensava tinha que sair, correto? Tinha que se colocar de pé e chamar Deus, E aí colocar a mão, e aí me limpar. E ainda mais, ele tinha mandado ele se banhar no Jordão. Daí ele diz: não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Voltou-se e se foi com indignação. Ele ficou bravo, porque ele tinha seus próprios conceitos de como deveria ser salvo. Meu querido amigo, amado de Deus, talvez você tenha seu próprio conceito em como ser salvo, mas Deus é que sabe como salvá-lo, não o seu próprio conceito. E nós sabemos que a salvação é simples, é crer no Senhor e receber. Só isso. Assim como foi essa questão de cura da lepra. Não precisa de grandes sinais, invocar, passar a mão. Vai banhar 7 vezes. Aí olha só. Versículo 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Se ele tivesse pedido alguma coisa difícil, você até faria. Mas porque ele pediu algo tão simples assim, você não quis. Faz isso. Olha o 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu gostaria de enfatizar esse aspecto de 7 vezes. Poderia ou não banhar-se uma vez? Poderia ou não? Poderia. Mas Deus queria testar a fé. Você crê ou não crê? O que significa 7 vezes? Quer dizer, banhou uma vez, não ocorreu nada. Banhou 2 vezes, não ocorreu nada. Se ocorresse, se assim, banhou uma vez, opa, o número das feridas diminuiu. Uma segunda vez, agora está melhor. Cada vez que eu me banho vai diminuindo, mas não é assim não. Banhou uma vez, nada.
2 vezes, nada. 3 vezes, nada. 4 vezes, nada. Ah, não vai funcionar, vou embora. Não, creia, foi falado 7 vezes. 5 vezes, nada. 6 vezes, nada. Aí, muitos desistem. Mas louvado seja Deus, 7 vezes saiu limpo. E aí, olha só a mudança dele. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Então, Naamã voltou e disse: Deus só em Israel. Daí, ele quis dar uns presentes para Eliseu. Eliseu disse: não, eu não vou receber presente. Por que Eliseu não quis receber presente? Para que Naamã não tivesse o conceito de que ele comprou a cura. Entende? A cura não é comprada, a cura é dada de graça. A nossa salvação não foi comprada por nós, a nossa salvação foi dada de graça pelo Senhor. Ele pagou por nós. Amém? Então isso aqui é para ilustrar. E para concluir, tomando como uma base essa história de Naamã, eu quero ajudar a todos a tomarem uma decisão pelo Senhor. Não importa se você conhece a Deus, não conhece, está próximo ou está longe. Nessa manhã eu vou convidar você para pôr-se de pé e orar comigo. Assim como aqueles amigos de Naamã ajudaram ele, disse: vai, se banha. Nós queremos ajudá-los a dar esse passo importante para que a bênção de Deus alcance a sua vida. Eu gostaria que você repetisse a oração comigo. Eu vou falar uma frase, gostaria que você repetisse de todo o coração. Eu não posso ver o seu interior, mas você sabe. Amado Deus, eu estou aqui. Obrigado pelo seu evangelho. Obrigado pela sua palavra. Na sua palavra, vida, e essa vida é a luz que eu preciso. Senhor, vem me ganhar. Eu te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Tu és a minha vida e a minha cura. Obrigado porque o Senhor pagou tudo por mim. E eu, pelo fato de te receber, me torno um filho de Deus. Recebi a sua vida. E eu quero te manifestar. Obrigado por tão grande salvação. E eu quero dizer que Tu és meu Senhor e Salvador, Senhor da minha vida. Não quero ser alguém que simplesmente crê que Você existe, mas Tu sejas aquele que me governe, mostrando-me o caminho nessa terra. Obrigado, Senhor Jesus. Oro em Seu nome precioso. Amém.